A mente humana é um vasto oceano, um universo de pensamentos, sentimentos e memórias onde os segredos mais profundos permanecem ocultos, logo abaixo da superfície. No centro dessa imensa paisagem mental reside o subconsciente. Um poder enigmático que capturou a imaginação de filósofos, cientistas e artistas ao longo da história. O que é exatamente? Como influencia nossas decisões diárias? Em quem amamos? No que tememos? Essas perguntas iniciam nossa jornada para explorar as origens desse fascinante conceito. Os primeiros vislumbres dessa ideia emergiram na obra de Sigmund Freud no final do século XIX. Freud, o pai da psicanálise, propôs uma ideia radical. A mente não era uma entidade unificada, mas um sistema complexo de 3 partes. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Embora o termo subconsciente não tenha sido o que Freud utilizou, seu inconsciente é a pedra angular para entendê-lo. Para Freud, este era um depósito de pensamentos reprimidos, desejos proibidos e memórias esquecidas que, no entanto, dirigem nosso comportamento de maneiras que não conseguimos compreender. Imagine sua mente como uma grande sala, onde os objetos mais pesados e dolorosos são deslocados para um canto escuro. Representam traumas e desejos que você preferiria esquecer, mas que, não obstante, continuam moldando sua vida. Com técnicas como a associação livre, Freud tentou tirar esses objetos de seu esconderijo, permitindo que a luz do consciente iluminasse as áreas mais sombrias da psique. E aqui surge a pergunta central. Quantas de suas decisões diárias você está tomando sem estar consciente das forças das sombras, realmente movem os fios? À medida que o século XX avançava, o pensamento de Freud encontrou tanto seguidores fervorosos quanto críticos acérrimos. Houve psicólogos que questionaram a noção de um inconsciente visto apenas como um reservatório de conflitos. Carl Jung, um contemporâneo de Freud, expandiu radicalmente essa ideia. Introduziu o conceito do inconsciente coletivo, um nível mais profundo que abriga não apenas experiências pessoais, mas arquétipos e símbolos compartilhados por toda a humanidade. De repente, nossas vidas individuais pareciam estar intrinsecamente conectadas a uma herança cultural e memorial. A aceitação do termo subconsciente se consolidou na cultura popular e na psicologia graças a essa base teórica. Mas a exploração não parou por aí. A ciência assumiu o relevo. À metade do século XX, a neurociência começou a traçar o mapa físico desses processos automáticos. Pesquisas de cientistas como Roger Sperry e Michael Gazzaniga revelaram como os hemisférios cerebrais operam de formas distintas, sugerindo que uma imensa parte de nossa vida mental, de fato, ocorre sem nenhum controle consciente. Por exemplo, você já notou como pode dirigir um carro, caminhar ou tocar um instrumento enquanto sua mente consciente pensa em outra coisa? Isso é possível porque o subconsciente gerencia tarefas automáticas, liberando o consciente para outros desafios. Isso nos leva a uma conclusão impactante. Grande parte de nossas ações diárias não são escolhas deliberadas. Desde a comida que escolhemos até como reagimos em uma discussão, o subconsciente desempenha um papel crucial e constante. O impacto dessa ideia tem sido transformador, estendendo-se a todas as disciplinas do conhecimento. A psicologia redefiniu a compreensão de nossas emoções e comportamentos. A filosofia começou a debater novamente sobre a verdadeira natureza da realidade e da percepção. A arte e a literatura foram profundamente alteradas por essa exploração do interno, dando à luz ao surrealismo e a narrativas introspectivas que nos obrigam a questionar a base mesma de nossa existência. Hoje, o interesse pelo subconsciente é mais forte do que nunca. As pesquisas em neurociência continuam desvendando os mistérios de como esses processos invisíveis moldam nossas decisões, emoções e comportamentos. Graças ao avanço das tecnologias de imagens cerebrais, os cientistas estão pela primeira vez mapeando a atividade cerebral do subconsciente. Estamos abrindo uma janela direta para essa parte de nossa mente que permaneceu enigmática durante milênios. As origens do subconsciente são, no fundo, um reflexo de nossa eterna busca por entender o que nos motiva e nos define. Desde as revolucionárias propostas de Freud até a neurociência de ponta, a jornada em direção ao subconsciente é um caminho de perguntas e descobertas. Como esses processos se manifestam em nossa vida cotidiana? O que podemos aprender sobre nós mesmos se nos atrevermos a explorar o que jaz sob a superfície de nossa consciência?
À medida que nos aprofundamos nos próximos capítulos, exploraremos em detalhe as teorias de Freud e como seu trabalho cimentou a compreensão moderna do inconsciente. Analisaremos os sonhos e seu poderoso simbolismo, a influência oculta em nossa tomada de decisões e como cada aspecto nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios que habitam no mais profundo de nossa mente. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Na vasta paisagem da mente humana, a noção de um mundo inconsciente capturou a atenção de filósofos, cientistas e psicólogos durante séculos. A exploração desse domínio oculto encontra seu ponto culminante na obra de Sigmund Freud, um médico austríaco cujas teorias deixaram uma marca indelével na compreensão do ser humano. Freud não apenas definiu o inconsciente, ele o popularizou, tornando-o um pilar fundamental da psicologia moderna. Freud se aprofundou no estudo da mente em um contexto onde a ciência da psicologia ainda estava engatinhando. No final do século XIX, a abordagem predominante se centrava no que era observável, no que era tangível. No entanto, Freud, influenciado pelo trabalho da neurologia e da hipnose, começou a desenvolver uma perspectiva radicalmente diferente. A ideia de que muitos de nossos pensamentos, emoções e comportamentos são impulsionados por processos que escapam à nossa consciência. Essa descoberta não foi o resultado de um mero capricho intelectual, mas de um profundo desejo de desvendar os mistérios que muitas vezes levam ao sofrimento humano. Uma das contribuições mais significativas de Freud foi sua teoria do aparelho psíquico, que dividia a mente em 3 estruturas: o id, o ego e o superego. O id representa nossos instintos mais primitivos e desejos básicos, funcionando sob o princípio do prazer. Em contraste, o superego incorpora as normas sociais e morais internalizadas, gerando um conflito inerente em nossa psique. O ego, que atua como mediador entre esses 2 extremos, é onde se desenvolve a consciência. Mas, o que acontece com os pensamentos e desejos que o ego não pode aceitar? É aqui que o inconsciente desempenha um papel crucial. Freud postulou que o inconsciente armazena aqueles pensamentos, memórias e desejos que são inaceitáveis ou dolorosos, relegando-os a um lugar onde não interferem em nossa vida cotidiana. No entanto, esses conteúdos não desaparecem. Em vez disso, emergem de formas distorcidas através de sonhos, lapsos de linguagem ou comportamentos aparentemente inexplicáveis. Você já se perguntou por quê? Sem razão aparente, sente aversão a uma pessoa que acabou de conhecer? Freud sugeriria que nessa reação pode haver um eco de experiências passadas que se encontram ocultas em seu inconsciente. O estudo dos sonhos foi um dos campos onde Freud deixou uma marca indelével. Em sua obra, A Interpretação dos Sonhos, Freud argumentou que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Através da simbolização, os desejos reprimidos podem se manifestar em uma linguagem onírica, onde o inaceitável se apresenta de maneira disfarçada. Por exemplo, um sonho sobre voar pode simbolizar um desejo de liberdade ou fuga de situações opressivas. Assim, ao analisar os sonhos, Freud abriu uma janela para a compreensão da psique humana, convidando seus pacientes a explorar os significados ocultos por trás de suas experiências noturnas. A técnica do psicanálise, que Freud desenvolveu, baseia-se nessa premissa. Através da associação livre, onde o paciente fala sem censura, Freud buscava desenterrar esses pensamentos reprimidos que poderiam estar afetando o bem-estar emocional. Isso nos leva a questionar: quantas de nossas decisões diárias são influenciadas por um inconsciente que não compreendemos? As respostas podem ser reveladoras, abrindo a porta para uma maior autocompreensão e, potencialmente, para a cura. No entanto, a teoria freudiana não esteve isenta de críticas. Suas ideias sobre a sexualidade, especialmente em relação ao desenvolvimento infantil, geraram controvérsia e debate. A noção de que os conflitos na infância poderiam ter repercussões na vida adulta foi desafiada por muitos, e com o tempo, surgiram abordagens alternativas que questionaram a primazia do inconsciente na psicologia. No entanto, apesar das críticas, o legado de Freud permanece. Sua insistência de que existem forças dentro de nós que influenciam nossas ações, muitas vezes sem nosso conhecimento, continua ressoando na psicologia contemporânea. Atualmente, o inconsciente não é apenas um tema de estudo na psicologia, mas também na neurociência e na filosofia.
as pesquisas modernas começam a traçar conexões entre as teorias de Freud e as descobertas sobre o cérebro, revelando como as emoções e pensamentos automáticos afetam nossas decisões e comportamentos. Por exemplo, estudos recentes sugerem que muitas de nossas decisões são tomadas antes de termos consciência delas, o que levanta questões intrigantes sobre o papel do livre-arbítrio e da responsabilidade pessoal. A exploração do inconsciente freudiano levou a uma maior compreensão da complexidade da mente humana, desde a busca pela verdade através da análise dos sonhos até a confrontação com os desejos reprimidos. Freud nos legou ferramentas que nos permitem adentrar em nosso próprio mundo interno. Mas, o que mais há nesse vasto oceano de pensamentos e sentimentos não expressos? No próximo capítulo, nos mergulharemos na obra de Carl Jung, que ampliou a compreensão do inconsciente ao introduzir o conceito de inconsciente coletivo, um espaço compartilhado que transcende a experiência individual. Como essas ideias influenciam nossa percepção do mundo e nossa conexão com os outros. A exploração continua. A exploração do subconsciente tem sido uma travessia cheia de matizes e descobertas, na qual cada figura trouxe sua visão única. Se Freud nos abriu a porta para a compreensão do inconsciente individual, Carl Jung, seu discípulo, nos levou um passo além ao introduzir o conceito do inconsciente coletivo. Este termo, embora possa soar abstrato, tem profundas implicações em nossa compreensão da psique humana e de como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Jung se aprofundou nas profundezas da mente humana, propondo que, além das memórias e desejos pessoais que todos carregamos dentro de nós, existe um nível mais profundo compartilhado por toda a humanidade. Este inconsciente coletivo não se forma a partir de experiências individuais, mas se nutre da herança cultural, mitos, lendas e símbolos universais que transcendem o tempo e o espaço. Você já se perguntou por que certas histórias, como as de heróis ou vilões, ressoam em tantas culturas apesar de suas diferenças? A resposta pode estar neste inconsciente coletivo que, de alguma forma, estabelece um vínculo entre todos nós. Os arquétipos são uma das principais inovações da teoria de Jung. Eles são descritos como modelos ou padrões universais que emergem do inconsciente coletivo. Esses arquétipos, como o herói, a mãe ou o sábio, são representações que encontramos em mitos, contos de fadas e até em filmes contemporâneos. Por exemplo, o herói que luta contra a adversidade é uma figura recorrente em inúmeras tradições narrativas. Essa recorrência não é mera coincidência, representa algo fundamental em nossa experiência humana compartilhada. Por que identificamos tão facilmente esses personagens? Porque ressoam com aspectos de nossa própria psique, conectando nossas vivências individuais com um contexto mais amplo. Jung também explorou o conceito da sombra, que representa aqueles aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar ou reprimir. Ao reconhecer nossa sombra, não apenas enfrentamos nossas próprias limitações, mas também acessamos uma maior compreensão de nossa natureza humana. Essa confrontação pode ser desafiadora, mas é essencial para o crescimento pessoal. Nesse sentido, o inconsciente coletivo se torna um espelho que reflete tanto nossas virtudes quanto nossas sombras, convidando-nos a uma jornada de autodescobrimento. Além disso, Jung postulou que o inconsciente coletivo não se limita à psicologia individual. Ele também influencia as dinâmicas sociais e culturais. Os eventos históricos, as crises coletivas e os movimentos sociais podem ser entendidos como manifestações de arquétipos que emergem deste nível profundo da consciência. Por exemplo, em tempos de guerra ou de crise, o arquétipo do guerreiro pode ressurgir, moldando o comportamento coletivo de uma sociedade. Não é interessante considerar como nossas decisões, tanto individuais quanto coletivas, podem estar guiadas por forças que nem sempre compreendemos? À medida que a sociedade avança, a conexão entre o inconsciente coletivo e a cultura popular se torna mais evidente. Os arquétipos junguianos influenciaram a literatura, o cinema e até o marketing. As narrativas modernas frequentemente giram em torno desses símbolos universais, apelando para nossa psique coletiva. Filmes como Star Wars, que apresenta a jornada do herói de maneira tão vívida, são exemplos claros de como esses arquétipos ressoam em nossa cultura, conectando-nos através de gerações. Assim, cada história que consumimos não apenas nos entretém, mas também nos lembra elementos de nossa própria existência e luta. O trabalho de Jung não apenas teve um impacto duradouro na psicologia,
mas também foi uma fonte de inspiração para diversas disciplinas, desde a literatura até a filosofia. Seu enfoque interdisciplinar nos convida a refletir sobre como a psicologia, a cultura e a espiritualidade estão entrelaçadas em um tapete que forma nossa experiência humana. Este enfoque holístico é, sem dúvida, um legado de Jung que continua a ressoar na atualidade. No entanto, a teoria do inconsciente coletivo de Jung não está isenta de críticas. Alguns psicólogos questionaram a existência de um inconsciente compartilhado, argumentando que a psicologia deve se concentrar mais na experiência individual do que em padrões universais. Mesmo assim, a noção de arquétipos e o estudo do simbolismo abriram novas vias para entender a conexão humana. Poderia ser que, ao explorar esses arquétipos, estejamos acessando uma linguagem comum que transcende nossas diferenças? À medida que avançamos em nossa exploração do subconsciente, é crucial considerar como a neurociência está começando a iluminar esses conceitos. A pesquisa recente demonstrou que o cérebro humano está programado para reconhecer padrões, o que apoia a ideia de que alguns arquétipos poderiam ter raízes biológicas. Isso nos leva a questionar: que papel a biologia desempenha na formação de nossas experiências psicológicas e culturais? O próximo capítulo nos levará a examinar, de maneira mais detalhada, a neurociência do subconsciente. À medida que desvendamos os mistérios da mente através da lente da ciência, descobriremos como os processos cerebrais moldam nossas emoções, decisões e, em última instância, nossa conexão com o inconsciente coletivo. A exploração do subconsciente tem sido uma jornada que começou há mais de um século, quando figuras como Sigmund Freud e Carl Jung abriram as portas para um mundo que antes havia permanecido na penumbra da mente humana. No entanto, o avanço da neurociência permitiu que essa travessia desse uma guinada significativa, ajudando-nos a desvendar os mecanismos biológicos que sustentam o que se esconde nas profundezas de nossa consciência. À medida que aprofundamos na neurociência do subconsciente, começamos a vislumbrar como nossas experiências, emoções e comportamentos são influenciados por processos que escapam ao nosso controle consciente. A neurociência, em sua essência, estuda como o sistema nervoso, e em particular o cérebro, moldam nossas experiências e comportamentos. Nas últimas décadas, foram desenvolvidas tecnologias avançadas, como a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia, que permitem aos cientistas observar a atividade cerebral em tempo real. Essas ferramentas revelaram que o subconsciente não é simplesmente uma série de memórias reprimidas ou instintos primitivos, mas um complexo sistema de processamento de informações que opera constantemente, mesmo quando não estamos conscientes disso. Você já se perguntou por que de repente lembra de uma canção da sua infância ao ouvir uma melodia? Esse fenômeno pode ser explicado pela ativação de redes neuronais específicas no cérebro. A neurociência demonstrou que o cérebro armazena informações de maneira não linear, em vez de guardar memórias e experiências em compartimentos separados. Ele as conecta por meio de associações. Assim, um simples som pode desencadear uma série de memórias e emoções que você acreditava esquecidas. Esse processo se baseia na plasticidade sináptica, a capacidade dos neurônios de fortalecer ou enfraquecer suas conexões com base na experiência. O estudo do subconsciente se beneficiou enormemente do trabalho de neurocientistas como Joseph Ledoux, que investigou as bases neuronais das emoções. Ledoux descobriu que as respostas emocionais muitas vezes ocorrem antes de termos a oportunidade de pensar nelas de maneira consciente. Por exemplo, quando vemos uma cobra, a amígdala, uma pequena estrutura no cérebro, pode ativar uma resposta de medo instantaneamente, mesmo antes de termos consciência do que vimos. Essa reação rápida é crucial para nossa sobrevivência, demonstrando como o subconsciente pode influenciar nossas decisões de uma maneira que nem sempre compreendemos. Outra figura-chave na neurociência do subconsciente é David Eagleman, que argumentou que grande parte de nossa vida mental se desenvolve sob a superfície da consciência. Em seu livro Incógnito, Eagleman expõe como o cérebro toma decisões e realiza tarefas sem que estejamos plenamente conscientes disso. Durante o dia, enfrentamos inúmeras decisões e escolhas, e muitas delas são processadas pelo subconsciente. De fato, estudos demonstraram que muitas vezes tomamos decisões com base em impulsos subconscientes antes que nossa mente consciente as racionalize. Isso levanta perguntas intrigantes. Somos realmente os arquitetos de nossas decisões? Ou simplesmente agimos de acordo com um roteiro previamente escrito pelo nosso subconsciente?
Além disso, o trabalho de neurocientistas como Tanya Chartrand explorou o fenômeno da imitação não consciente. Chartrand e sua equipe demonstraram que as pessoas tendem a imitar de maneira inconsciente os gestos e comportamentos de quem as rodeia. Isso sugere que nossas interações sociais são profundamente influenciadas por processos subconscientes, levando-nos a refletir sobre como nossas conexões com os outros podem ser mais profundas do que imaginamos. A neurociência também começou a iluminar como o subconsciente pode afetar nossa saúde mental. Pesquisas mostraram que traumas não resolvidos ou experiências emocionais podem ficar armazenadas em nosso subconsciente, manifestando-se por meio de sintomas físicos ou psicológicos. Isso levou a um maior interesse em terapias que abordam tanto o consciente quanto o subconsciente, como a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição. A compreensão de como o subconsciente influencia nossa saúde abriu novas vias para a intervenção terapêutica, permitindo que os profissionais de saúde mental abordem problemas de uma perspectiva mais holística. À medida que a neurociência continua avançando, também surge a questão de como o subconsciente influencia a criatividade. Pesquisas demonstraram que muitos momentos de eureka, ou inspiração criativa, frequentemente surgem após períodos de incubação, nos quais a mente consciente se desconectou do problema em questão. Isso sugere que deixar o subconsciente assumir o controle pode ser uma estratégia poderosa para fomentar a inovação e a criatividade. Artistas e cientistas, igualmente, têm elogiado a importância de permitir que a mente divague, uma prática que pode resultar em descobertas surpreendentes. A neurociência do subconsciente nos convida a reconsiderar como entendemos nossas próprias ações e decisões. Enfrentamos a complexidade de uma mente que opera em múltiplos níveis, onde cada pensamento consciente pode estar influenciado por forças subjacentes que escapam à nossa percepção. Esse conhecimento não é apenas relevante para aqueles que se dedicam à psicologia ou à neurociência, mas também tem implicações práticas em nossa vida diária, desde a forma como nos relacionamos com os outros até como tomamos decisões em situações cotidianas. Com cada avanço na neurociência, começamos a compreender melhor a profundidade do subconsciente e seu impacto em nossas vidas. A próxima etapa dessa jornada nos levará a explorar um aspecto fascinante: os sonhos e sua conexão com o subconsciente. O que revelam nossos sonhos sobre nossas emoções e experiências ocultas? Poderia ser que, ao explorar o mundo onírico, estejamos acessando uma das portas mais profundas de nossa mente. Os sonhos têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Muitas vezes, são considerados como uma enigmática janela para o subconsciente, um espaço onde nossos pensamentos mais profundos e desejos ocultos podem emergir. Neste capítulo, exploraremos como os sonhos não apenas refletem nosso estado emocional e mental, mas também são o resultado de complexos processos neurobiológicos. Dentro do âmbito psicológico, Sigmund Freud foi pioneiro na interpretação dos sonhos como uma manifestação do subconsciente. Para Freud, os sonhos são o caminho real para o inconsciente, onde se desdobram desejos reprimidos e conflitos não resolvidos. Assim, ao analisar nossos sonhos, poderíamos acessar esses aspectos de nossa psique que, na vigília, permanecem submersos. De fato, Freud acreditava que a interpretação dos sonhos poderia oferecer valiosas pistas sobre nossa vida emocional. Você já se questionou por que sonha com situações que lhe geram ansiedade ou felicidade? A resposta pode estar no que esses sonhos revelam sobre você mesmo. No entanto, a perspectiva freudiana não foi a única a abordar o significado dos sonhos. Carl Jung, contemporâneo de Freud, propôs que os sonhos também operam em um nível coletivo, refletindo arquétipos e símbolos universais. Jung via nos sonhos uma forma de comunicação entre o eu consciente e o inconsciente coletivo, uma base psicológica compartilhada por toda a humanidade. Isso nos leva a perguntar: realmente nossos sonhos são únicos para nós, ou estão conectados a um padrão mais amplo de experiências humanas? Do ponto de vista neurocientífico, o estudo dos sonhos ganhou um novo enfoque nas últimas décadas. Durante o sono REM, fase em que os sonhos são mais vívidos, nosso cérebro experimenta uma atividade elétrica semelhante à da vigília. Esta fase do sono é caracterizada por movimentos oculares rápidos e um aumento na atividade cerebral, o que sugere que nossos cérebros estão altamente ativos mesmo quando acreditamos estar inativos.
Pesquisas demonstraram que durante o sono REM, certas áreas do cérebro, como a amígdala, responsável por processar emoções, se ativam intensamente. Isso poderia explicar por que os sonhos muitas vezes estão carregados de emoções intensas e às vezes confusas. Você já percebeu que os sonhos podem parecer desconectados da realidade, mas ao mesmo tempo podem ressoar com emoções e experiências que vivemos? Essa conexão pode ser devido ao fato de que, enquanto sonhamos, nosso cérebro está integrando informações e experiências, criando um colagem de memórias e emoções. A neurociência começou a explorar como os sonhos podem ser um mecanismo para processar o dia a dia, um espaço em que nossa mente organiza e categoriza as informações, ajudando-nos a resolver problemas e enfrentar desafios de maneira mais eficaz. Pesquisas mais recentes apontaram que os sonhos, em algumas ocasiões, podem atuar como um campo de ensaio para situações futuras. Em um estudo de 2007, descobriu-se que as pessoas que sonhavam com atividades físicas, como jogar basquete, mostravam melhorias em seu desempenho real no dia seguinte. Isso sugere que nossos sonhos podem não apenas ser reflexos de nossos pensamentos, mas também uma ferramenta para melhorar nossas habilidades e enfrentar desafios cotidianos. A experiência onírica varia enormemente entre indivíduos. Alguns podem lembrar de seus sonhos vividamente, enquanto outros mal conseguem obter fragmentos. Por que ocorre essa disparidade? A resposta pode estar relacionada à forma como cada um de nós processa a informação durante o dia e nossas predisposições emocionais. As pessoas que mantêm um diário de sonhos, por exemplo, tendem a lembrar mais de seus sonhos, o que indica que a atenção e a reflexão podem influenciar nossa capacidade de acessar essas memórias. Como vimos, os sonhos atuam como um espelho de nossa vida emocional e mental. Eles nos oferecem uma oportunidade para explorar o subconsciente e, muitas vezes, podem ser uma fonte de inspiração e autoconhecimento. Mas, o que acontece quando as emoções que surgem dos sonhos são avassaladoras ou aterrorizantes? Aqui é onde a conexão entre os sonhos e a saúde mental se torna crucial. Os distúrbios do sono, como a insônia ou os pesadelos recorrentes, podem ser sinais de que algo em nosso subconsciente precisa de atenção. A terapia dos sonhos, uma abordagem que busca ajudar as pessoas a trabalharem com seus sonhos, tem se mostrado uma ferramenta eficaz na terapia psicológica. A interseção entre os sonhos e o subconsciente não apenas nos convida a refletir sobre nossa vida interna, mas também abre um diálogo sobre a existência de processos automáticos que afetam nossas decisões diárias. No próximo capítulo, exploraremos como as decisões que tomamos, muitas vezes impulsionadas por nosso subconsciente, moldam nossas vidas de maneiras que nem imaginamos. Até que ponto somos conscientes dos fatores que influenciam nossas escolhas? A resposta pode ser mais reveladora do que pensamos. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A influência do subconsciente em nossas decisões diárias é um fenômeno fascinante que se encontra no centro de muitas interações humanas. No capítulo anterior, exploramos como os sonhos podem ser uma janela para o que reside em nosso interior. Mas essa é apenas uma parte de um complexo entrelaçado que afeta cada escolha que fazemos, desde o mais trivial até o mais transcendental. O subconsciente, em sua essência, opera como um vasto mar de informações e experiências passadas que nem sempre emergem à superfície de nossa consciência. Mas como isso se manifesta nas decisões cotidianas? Imagine que você está em um restaurante olhando o cardápio. Sem perceber, suas escolhas podem estar influenciadas por experiências anteriores, associações emocionais e, às vezes, até mesmo pelo ambiente que o cerca. A música que toca, a iluminação e a companhia podem guiá-lo em direção a uma escolha específica, tudo sem que você perceba conscientemente. Os estudos em psicologia e neurociência revelaram que aproximadamente 95% de nossas decisões são tomadas de maneira automática e subconsciente. Isso se deve ao fato de que nosso cérebro busca economizar energia e tempo. Por exemplo, quando você dirige um automóvel, em muitas ocasiões não pensa em cada ação que realiza. Seu subconsciente se encarrega de coordenar movimentos, avaliar riscos e reagir a situações imprevistas. Nesse sentido, o subconsciente atua como um piloto automático, permitindo que nos concentremos em outras tarefas ou pensamentos. Um experimento famoso realizado pelo psicólogo Daniel Kahneman e seu colega Amos Tversky demonstrou como as heurísticas,
ou atalhos mentais, muitas vezes nos levam a decisões que podem parecer lógicas, mas que em muitas ocasiões são erradas. Neste estudo foi pedido aos participantes que avaliassem probabilidades e riscos em diferentes cenários. Os resultados mostraram que a maioria das decisões estava influenciada por percepções e emoções mais do que por dados racionais. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como pode nossa mente, que é considerada uma das ferramentas mais avançadas da natureza, ser às vezes seu próprio obstáculo? A resposta pode ser encontrada em como o subconsciente prioriza a informação. Por exemplo, quando enfrentamos uma decisão, nosso cérebro avalia rapidamente as experiências passadas relacionadas a essa escolha. Se você teve uma experiência positiva com um determinado alimento, é provável que o escolha novamente, mesmo que não seja a opção mais saudável. Esse processo não é necessariamente negativo, muitas vezes nos ajuda a tomar decisões rápidas e eficazes com base em padrões de comportamento aprendidos. No entanto, essa mesma função pode levar a vieses cognitivos. O viés de confirmação é um dos mais conhecidos. Buscamos informações que confirmem nossas crenças e descartamos as que as desafiam. Esse mecanismo pode influenciar decisões de grande importância, como as que tomamos no âmbito profissional ou em nossas relações pessoais. Assim, o subconsciente não apenas atua como um repositório de memórias, mas também guia nossas convicções e preferências, muitas vezes em detrimento de uma avaliação objetiva da realidade. Outro aspecto fascinante é o papel do subconsciente no consumo. A publicidade moderna se baseia em grande parte na compreensão de como funciona o subconsciente. Os anúncios não apenas apresentam um produto, contam uma história que se conecta emocionalmente com o espectador. Utilizam imagens, sons e palavras que evocam sentimentos específicos, criando uma associação entre o produto e uma necessidade emocional. Essa abordagem é eficaz porque apela à parte de nossa mente que toma decisões sem o filtro da lógica consciente. Agora, como podemos ser mais conscientes dessas influências? A resposta não é simples, mas uma primeira estratégia é praticar a atenção plena, ou mindfulness. Essa abordagem nos permite observar nossos pensamentos e emoções sem julgá-los, o que pode nos ajudar a reconhecer quando o subconsciente está assumindo o controle de nossas decisões. Esse tipo de autoconsciência pode levar a escolhas mais informadas e a uma melhor compreensão de nossas motivações. Além disso, questionar nossas decisões e refletir sobre elas pode ser uma ferramenta poderosa. Por que escolhemos o que escolhemos? Quais experiências passadas estão influenciando nossa decisão atual? Essas perguntas podem abrir a porta para uma maior compreensão de nós mesmos e, em última análise, para decisões mais alinhadas com nossos valores e objetivos. À medida que continuamos explorando o papel do subconsciente na tomada de decisões, é fundamental lembrar que nem todas as escolhas se baseiam apenas em processos automáticos. No próximo capítulo, aprofundaremos os processos automáticos do cérebro, onde desvendaremos os mecanismos que permitem que essas decisões subconscientes sejam realizadas e como interagem com o pensamento consciente. A relação entre ambos é um tema central na compreensão de nosso comportamento e, à medida que avançarmos, descobriremos como essas dinâmicas impactam todos os aspectos de nossa vida. O cérebro humano é um órgão extraordinário que opera em um constante vai e vem entre o consciente e o subconsciente. No capítulo anterior, exploramos como nossas decisões são influenciadas por processos invisíveis, que muitas vezes escapam à nossa percepção consciente. Agora, nos aprofundamos nos processos automáticos que regem este vasto mundo subconsciente, particularmente em aspectos como a percepção e a memória implícita. Imagine que você está caminhando por uma rua familiar. Sem esforço consciente, reconhece as cores, as formas e os sinais ao seu redor. Esse reconhecimento não é um produto de uma análise deliberada, mas de um processo automático que seu cérebro aperfeiçoou ao longo do tempo. A percepção, em sua essência mais básica, é a maneira como nosso cérebro interpreta os sinais sensoriais do ambiente. Mas, como é possível que possamos identificar rapidamente um rosto conhecido em meio a uma multidão ou distinguir o aroma de uma flor no meio do burburinho da cidade? A resposta reside na forma como os caminhos neuronais se desenvolveram ao longo de nossas experiências. Os processos automáticos de percepção são essenciais para navegar em nosso ambiente. Através da repetição, o cérebro forma atalhos ou heurísticas que lhe permitem reagir rapidamente sem necessidade de uma análise exaustiva.
Esse fenômeno se baseia na capacidade do cérebro de agrupar informações semelhantes e fazer inferências. Por exemplo, ao ver um objeto, seu cérebro não apenas processa sua cor e forma, mas também acessa a memória implícita que você acumulou sobre aquele objeto em particular. Assim, reconhecer uma cadeira não requer que você pense em cada uma de suas características. Sua mente já armazenou essa informação. A memória implícita, frequentemente contrastada com a memória explícita, desempenha um papel crucial nesses processos automáticos. A memória implícita refere-se à retenção de informações sem que tenhamos consciência disso. Você já se pegou cantando uma música que não ouviu em anos? Ou talvez tenha lembrado como andar de bicicleta sem precisar revisar conscientemente cada movimento. Essas lembranças não são acessíveis à memória verbal, mas se manifestam em nossas ações e habilidades. Pesquisas realizadas por neurocientistas demonstraram que a memória implícita está vinculada a áreas específicas do cérebro, como o cerebelo e o gânglio basal. Essas regiões são responsáveis pelas habilidades motoras e pelos hábitos, permitindo-nos realizar tarefas cotidianas com uma fluidez surpreendente. Em contraste, a memória explícita, que se baseia nas informações que podemos recordar e verbalizar, envolve estruturas como o hipocampo. Essa dualidade na forma como armazenamos e recuperamos informações é fundamental para entender como operamos na vida diária. A interseção entre percepção e memória implícita se torna evidente em situações cotidianas. Pense em como você pode lembrar o caminho para casa sem ter que pensar ativamente sobre cada curva e cruzamento. Esse tipo de memória se nutre da experiência repetida, tornando-se um processo automático que libera recursos cognitivos para outras tarefas. No entanto, esse mesmo mecanismo pode levar a erros de julgamento ou preconceitos. Por exemplo, se você teve uma experiência negativa com uma pessoa de um grupo particular, seu cérebro pode ativar uma resposta automática que distorce sua percepção de indivíduos que se assemelham a essa pessoa, mesmo sem que você tenha consciência disso. Os processos automáticos também influenciam nossa tomada de decisões. Muitas vezes, nossas escolhas são guiadas por instintos e sentimentos que emergem do subconsciente. Você já se perguntou por que prefere um tipo de música em vez de outro? Talvez uma melodia particular evoque uma lembrança nostálgica, ativando um circuito emocional em seu cérebro que faz você se sentir bem. Esse tipo de associação é o resultado de experiências passadas armazenadas em sua memória implícita, moldando suas preferências e decisões sem que você perceba. No entanto, a automatização de processos nem sempre é benéfica. Em um mundo saturado de informações, nossos cérebros precisam filtrar constantemente estímulos que podem ser irrelevantes. Esse mecanismo de filtragem pode levar à formação de estereótipos, onde o cérebro classifica pessoas ou situações de maneira rápida e automática, às vezes sem uma base justa. A ciência mostrou que o cérebro humano tende a buscar padrões, o que pode resultar em generalizações que não refletem a realidade. A compreensão desses processos automáticos nos fornece ferramentas para refletir sobre nossas próprias experiências e comportamentos. Estar ciente de como nossas mentes operam em um nível subconsciente pode nos ajudar a questionar nossas respostas automáticas e a fazer escolhas mais informadas. Por exemplo, se notamos que um preconceito se ativa sem nossa intenção, podemos optar por investigar mais profundamente antes de chegar a uma conclusão. Assim, a percepção e a memória implícita atuam como os fundamentos de um sistema que sustenta nossa vida diária, permitindo-nos agir e reagir com uma eficiência surpreendente. Isso nos leva a perguntar: que outras áreas de nossas vidas são influenciadas por esses processos automáticos? Como nossas emoções e relações interpessoais são afetadas pela rede de conexões subconscientes que tecemos ao longo do tempo? À medida que nos aprofundamos no vasto mundo do subconsciente, o próximo capítulo nos levará a explorar como essas dinâmicas impactam nossas emoções. As inter-relações entre o subconsciente e nossas reações emocionais e a forma como nos relacionamos com o mundo são aspectos que merecem ser examinados com atenção. A jornada continua e as perguntas se multiplicam. Em nossa jornada pelos labirintos do subconsciente, descobrimos como esse sistema opera em nosso dia a dia, influenciando nossa tomada de decisões e a forma como interagimos com o mundo. Agora, é crucial entender como o subconsciente se entrelaça com nossas emoções, moldando nossas reações e, em última instância, nossa qualidade de vida.
As emoções são reações complexas que ocorrem em resposta a estímulos internos ou externos. Essas respostas não são apenas conscientes. De fato, muitas delas se originam na esfera do subconsciente. Você já se perguntou por que se sente ansioso ao abordar um projeto que, em teoria, deveria ser simples? A resposta pode estar em memórias reprimidas ou em padrões emocionais estabelecidos que se ativam sem que você perceba. O psicólogo Paul Ekman, conhecido por seu trabalho sobre as emoções e sua expressão, demonstrou que as emoções podem ser universais, mas sua manifestação é profundamente pessoal. Cada indivíduo carrega consigo uma bagagem emocional que influencia como percebe e reage ao mundo. Essa bagagem, muitas vezes, é armazenada no subconsciente, longe da vista, mas sempre presente. Por exemplo, uma experiência traumática na infância pode provocar um medo irracional a situações que parecem inofensivas na vida adulta. A relação entre o subconsciente e as emoções também se reflete na neurociência. Pesquisas demonstraram que certas áreas do cérebro, como a amígdala, estão implicadas na resposta emocional e se ativam mesmo antes de termos consciência do que sentimos. Esse processo nos mostra que nosso cérebro é capaz de reagir a um perigo potencial antes que nossa mente consciente tenha a oportunidade de avaliar a situação. Assim, o subconsciente atua como um sistema de alerta precoce, protegendo-nos de ameaças. As emoções não apenas impactam nosso bem-estar psicológico, mas também têm repercussões físicas. A conexão mente-corpo é inegável. Quando experimentamos estresse ou ansiedade, nosso corpo pode manifestar sintomas físicos como tensão muscular ou problemas digestivos. Essa resposta é, em grande parte, mediada pelo subconsciente. Ao nos depararmos com situações que percebemos como ameaçadoras, o subconsciente orquestra uma série de reações fisiológicas que nos preparam para reagir, seja enfrentando o desafio ou fugindo dele. A psicologia moderna também começou a explorar como as emoções podem ser um catalisador para o crescimento pessoal. A terapia cognitiva, por exemplo, baseia-se na premissa de que, ao identificar e compreender nossas emoções, podemos reprogramar padrões subconscientes que nos limitaram. Quando somos capazes de dar um passo atrás e observar nossas emoções de uma perspectiva objetiva, começamos a desvendar as marcas que o passado deixou em nosso subconsciente. Uma área fascinante de estudo é a forma como essas dinâmicas emocionais afetam nossos relacionamentos interpessoais. As emoções reprimidas podem interferir na comunicação e na conexão com os outros. Quando reagimos desproporcionalmente a uma situação, muitas vezes é o resultado de um gatilho emocional que provém de experiências passadas, armazenadas em nosso subconsciente. Isso levanta perguntas importantes. Como podemos ser mais conscientes de nossas reações emocionais? Que papel desempenha a empatia em nossas interações diárias? A prática da atenção plena, ou mindfulness, ganhou popularidade na busca por uma maior consciência emocional. Essa técnica nos convida a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, permitindo que surjam e se dissolvam. Através da atenção plena, podemos acessar um nível mais profundo de nosso subconsciente, reconhecendo padrões e reações que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Essa prática não apenas melhora nossa saúde emocional, mas também fomenta uma conexão mais autêntica com os outros. Na vida cotidiana, o entendimento de como o subconsciente influencia nossas emoções pode ser transformador. Reconhecer que nossas reações nem sempre são o resultado da lógica consciente, mas de processos mais profundos, nos permite ser mais compassivos conosco e com os outros. Você já se encontrou agindo de uma maneira que não compreende totalmente? Isso pode ser um sinal de que seu subconsciente está falando, tentando se comunicar através das emoções. À medida que avançamos para o próximo capítulo, nos aprofundaremos no papel do subconsciente na aprendizagem. A interconexão entre nossas emoções e a capacidade de aprender é um aspecto que tem sido objeto de intenso estudo. Como nossas experiências emocionais afetam nossa retenção de informações e nossa criatividade, pode nos oferecer uma visão ainda mais profunda da fascinante maquinaria que opera por trás da mente humana. O aprendizado é um processo fascinante que vai além da mera acumulação de conhecimento. Enquanto a educação formal nos ensina conceitos, o verdadeiro arte de aprender envolve uma dança complexa entre a mente consciente e o subconsciente. Este último, em seu papel silencioso, atua como um facilitador na aquisição de habilidades e na internalização de informações. Mas, como o subconsciente contribui exatamente para esse processo? Para entender essa relação,
É essencial explorar como nosso cérebro processa a informação. Quando aprendemos algo novo, nosso cérebro ativa diferentes áreas, mas o que acontece frequentemente é que muitas dessas conexões se formam em um nível que não percebemos conscientemente. No início, quando enfrentamos um conceito desconhecido ou uma habilidade nova, nosso foco é consciente e deliberado. No entanto, à medida que praticamos e repetimos, a informação começa a deslizar para os cantos mais profundos da nossa mente. Um estudo realizado pelo neurocientista John Dunlosky e seus colegas revela que o aprendizado efetivo não se trata apenas da quantidade de tempo que dedicamos a estudar, mas de como interagimos com a informação. Estratégias como a prática distribuída e a autoavaliação permitem que o subconsciente se envolva, consolidando o que foi aprendido e facilitando sua recuperação no futuro. Ao praticar de maneira regular, o subconsciente se torna o guardião desses conhecimentos, armazenando habilidades que podem ser executadas quase automaticamente. Esse fenômeno pode ser observado na maneira como aprendemos a andar de bicicleta. No início, cada movimento requer concentração e esforço consciente. No entanto, com a prática, esses movimentos se tornam automáticos. Você já se perguntou por que consegue andar de bicicleta anos depois de tê-lo aprendido? Isso se deve ao fato de que seu subconsciente armazenou essa habilidade, permitindo que você se concentre na paisagem ou na conversa, enquanto o corpo realiza a ação quase sem pensar. A neurociência também forneceu informações valiosas sobre como essas conexões se formam. Quando aprendemos, os neurônios em nosso cérebro se comunicam através de sinapses. Cada vez que repetimos uma ação ou processamos informação, essas conexões se fortalecem. Esse processo, conhecido como potenciação a longo prazo, é essencial para o aprendizado efetivo. À medida que essas redes neuronais se consolidam, a informação se torna parte do nosso subconsciente, facilitando o acesso a ela em momentos de necessidade. A memória, por sua vez, desempenha um papel crucial nesse processo. A memória de curto prazo nos permite reter informações temporariamente, enquanto a memória de longo prazo, em grande parte gerida pelo subconsciente, permite que essa informação se assente e se integre ao nosso conhecimento geral. Essa troca entre a memória consciente e a subconsciente é o que permite que habilidades como tocar um instrumento ou falar um idioma se tornem mais fluidas e naturais com o tempo. No âmbito educacional, essa compreensão do subconsciente deu origem a métodos de ensino mais eficazes. Estratégias como o aprendizado baseado na prática, que enfatizam a repetição e a aplicação prática, são uma forma de envolver o subconsciente no processo. Ao aplicar a teoria em contextos práticos, os alunos podem internalizar melhor a informação, facilitando sua recuperação e aplicação em situações do mundo real. Além disso, o subconsciente não atua apenas como um armazém de informações. Também é influenciado por nossas emoções e experiências. Quando aprendemos algo em um contexto emocionalmente significativo, é mais provável que essa informação seja armazenada em nosso subconsciente. Isso explica por que frequentemente lembramos momentos específicos de nossas vidas com clareza, especialmente se esses momentos estão ligados a emoções intensas. À medida que exploramos o papel do subconsciente no aprendizado, também é importante considerar como nossas crenças e atitudes podem influenciar nossa capacidade de adquirir novas habilidades. A psicologia do crescimento sugere que aquelas pessoas que acreditam em sua capacidade de aprender e melhorar são mais propensas a ter sucesso em seus esforços. Esse fenômeno se relaciona diretamente com o subconsciente, que pode ser programado para apoiar ou limitar nossas aspirações de acordo com as crenças que abrigamos. Finalmente, a conexão entre o subconsciente e o aprendizado vai além do âmbito acadêmico. Na vida cotidiana, todos enfrentamos situações que requerem aprendizado e adaptação. Seja aprendendo a cozinhar, a tocar um instrumento musical ou a desenvolver habilidades interpessoais, o subconsciente desempenha um papel vital em como abordamos e dominamos essas habilidades. Isso nos convida a refletir. Como podemos aproveitar ao máximo nosso subconsciente para aprender de maneira mais eficaz? À medida que avançamos para o próximo capítulo, nos aprofundaremos na intrigante conexão entre o subconsciente e a criatividade. Veremos como esse aspecto de nossa mente não apenas influencia o que aprendemos, mas também como criamos e nos expressamos no mundo. O subconsciente, esse vasto e enigmático oceano de pensamentos e emoções, não apenas influencia nossas decisões cotidianas, mas também se manifesta como uma fonte inesgotável de criatividade e inovação.
Enquanto exploramos o papel do subconsciente na criatividade, é crucial lembrar que muitos dos avanços mais significativos na arte e na ciência surgiram dessa parte da mente que opera além da nossa consciência. Desde os primeiros rabiscos de uma criança até as obras-primas de renomados artistas, a criatividade frequentemente brota de um lugar estranho e inexplicável. Você já se perguntou como um simples sonho pode inspirar uma sinfonia ou uma pintura reconhecida mundialmente? Esse fenômeno pode ser atribuído à capacidade do subconsciente de combinar ideias e conceitos de maneiras que nossa mente consciente não poderia imaginar. Tomemos como exemplo Salvador Dalí, o célebre pintor surrealista. Dalí era um expert em aproveitar seu subconsciente. Frequentemente, ele mergulhava em um estado de semissonho, o que lhe permitia acessar imagens e visões que, de outra forma, teriam permanecido ocultas. Em sua obra, A Persistência da Memória, o espectador se depara com relógios derretidos que parecem desafiar as leis do tempo. Essa imagem, surrealista e desconcertante, é um testemunho de como o subconsciente pode transformar o cotidiano em algo extraordinário. A ciência também se beneficia desse processo. Ao longo da história, muitos cientistas relataram que suas descobertas mais notáveis chegaram em momentos de inspiração repentina. Um claro exemplo é o caso de Auguste Kekulé, que descreveu a estrutura do benzeno após sonhar com uma serpente que mordia a própria cauda. Esse sonho lhe forneceu a chave para entender a estrutura cíclica da molécula, um avanço que revolucionou a química orgânica. A relação entre o subconsciente e a criatividade não se limita a sonhos ou momentos de inspiração. As técnicas que fomentam a criatividade frequentemente convidam a mente a explorar sem as restrições da lógica. Práticas como o tempestade de ideias buscam liberar o pensamento das limitações autoimpostas, permitindo que surjam ideias inovadoras. Aqui, o subconsciente desempenha um papel crucial, pois se apropria de conexões inesperadas e as apresenta à consciência. Existem numerosos estudos que respaldam essa conexão. Pesquisas em neurociência mostraram que durante momentos de descanso mental, o cérebro continua processando informações. Esse fenômeno é conhecido como incubação. Durante esse tempo, as ideias podem se fundir e evoluir, o que pode levar a soluções criativas para problemas complexos. A incubação é uma prova de que, muitas vezes, afastar-se de um desafio pode ser mais produtivo do que esforçar-se incansavelmente para encontrar uma solução. No entanto, o subconsciente não é apenas um aliado na criatividade, também pode ser um obstáculo. Muitas vezes, o medo do fracasso ou a autoexigência podem bloquear a expressão criativa. Muitos artistas e cientistas enfrentam a dúvida e a insegurança, que surgem da voz crítica de sua consciência. Como podem superar esses obstáculos? A resposta pode estar na prática da autoaceitação e na exploração sem julgamentos. O ato de criar deveria ser uma jornada, não um destino. A criatividade também pode ser estimulada pela diversidade de experiências. Aqueles que se expõem a diferentes culturas, ideias e formas de pensar tendem a desenvolver um pensamento mais fluido e adaptável. Isso se deve ao fato de que o subconsciente se alimenta dessas experiências, criando um vasto campo de recursos a partir do qual pode extrair ideias inovadoras. Você já se perguntou por que as equipes de trabalho mais diversas costumam ser mais inovadoras? A resposta reside em como as diferentes perspectivas enriquecem o estoque subconsciente de ideias. Além disso, a arte e a ciência não são esferas separadas, mas se entrelaçam de maneiras surpreendentes. A obra do físico Richard Feynman, por exemplo, não se limitou à física teórica. Ele também foi um talentoso artista e músico. Feynman entendia que a criatividade era essencial para a ciência, e sua abordagem multidisciplinar lhe permitiu abordar problemas complexos a partir de ângulos incomuns. Esse cruzamento entre disciplinas revela como o subconsciente pode operar em múltiplos níveis, facilitando a inovação tanto no laboratório quanto no estudo artístico. À medida que refletimos sobre o papel do subconsciente na criatividade, é importante considerar como podemos cultivar essa capacidade em nossas próprias vidas. Práticas como a meditação, o diário de sonhos e o tempo dedicado à reflexão podem ajudar a desbloquear essa parte da mente e permitir que novas ideias fluam. Além disso, criar um ambiente propício para a criatividade, livre de julgamentos e pressões externas, pode ser fundamental. A criatividade é, em última instância, uma jornada em direção ao desconhecido. Envolve explorar territórios inexplorados de nossa mente e permitir que o subconsciente fale.
À medida que continuamos nossa jornada pelo subconsciente, é fundamental lembrar que cada descoberta, cada ideia inovadora, é apenas um vislumbre do que pode ser alcançado quando nos mergulhamos nas profundezas de nossa própria mente. No próximo capítulo, examinaremos técnicas específicas que nos permitirão acessar esse vasto mundo subconsciente, ferramentas que podem nos ajudar não apenas a compreendê-lo melhor, mas também a aproveitá-lo em nossa vida diária. O estudo da mente humana levou à exploração de diversas técnicas que permitem acessar as profundezas do subconsciente. Em nossa jornada pelos recantos dessa parte da psique, aprendemos sobre a influência do subconsciente em nossas decisões, emoções e criatividade. Agora é momento de descobrir práticas que nos oferecem uma janela para esse vasto e misterioso mundo interno. A hipnose é talvez uma das ferramentas mais conhecidas para acessar o subconsciente. Esse estado alterado de consciência, que pode parecer tirado de um romance de ficção, tem fundamentos científicos. Através da hipnose, um indivíduo pode ser guiado a um estado de concentração profunda, onde a mente crítica se relaxa e se abre a novas experiências. Durante o processo, o sujeito pode explorar memórias reprimidas ou modificar padrões de comportamento indesejados. A hipnoterapia, que utiliza essas técnicas, tem sido empregada para tratar diversas condições, desde a ansiedade até a dor crônica. No entanto, apesar de sua eficácia em alguns casos, a hipnose não é uma panaceia e sua aplicação deve ser realizada por profissionais capacitados. Você já se perguntou como é possível que algumas pessoas consigam recordar detalhes vívidos de eventos passados através da hipnose? Estudos de neurociência mostraram que durante esse estado se ativam regiões do cérebro associadas à memória e à imaginação, o que permite acessar informações que de outra forma poderiam estar ocultas. Esse fenômeno demonstra a plasticidade de nossa mente e como ela pode ser moldada através de técnicas específicas. Outra prática que ganhou popularidade nos últimos anos é a meditação. Embora suas raízes estejam em tradições espirituais antigas, a ciência moderna começou a investigar seus efeitos no cérebro e, portanto, no subconsciente. A meditação, em suas diversas formas, busca acalmar a mente e focar a atenção. Esse processo não apenas reduz o estresse, mas também pode alterar a estrutura do cérebro, promovendo a criação de novas conexões neuronais. Estudos revelaram que a meditação regular pode aumentar a matéria cinza em áreas relacionadas à memória e ao aprendizado, sugerindo que, ao meditar, não estamos apenas acessando nosso subconsciente, mas também melhorando nossas capacidades cognitivas. A meditação pode assumir muitas formas, desde a atenção plena até a meditação transcendental. E cada uma oferece uma abordagem diferente para sintonizar com o subconsciente. A atenção plena, por exemplo, implica observar os pensamentos e sensações sem julgá-los, o que permite uma conexão mais profunda consigo mesmo. Esse processo pode revelar padrões de pensamento que muitas vezes passam despercebidos em nossa rotina diária. Você já percebeu como, ao meditar, pode identificar emoções ou pensamentos que antes pareciam inalcançáveis? Essa capacidade de introspecção é uma ponte para a autocompreensão e, em última instância, para a mudança positiva. Além da hipnose e da meditação, existem técnicas como a visualização criativa, que também podem ser ferramentas poderosas para acessar o subconsciente. Essa prática implica imaginar vividamente um objetivo ou resultado desejado, utilizando todos os sentidos para criar uma experiência quase real na mente. A visualização tem sido utilizada por atletas de elite para melhorar seu desempenho, já que o cérebro muitas vezes não distingue entre uma experiência real e uma imaginada. Ao visualizar o sucesso, podem ser ativadas redes neuronais associadas a essa experiência, facilitando assim a manifestação dos objetivos na realidade. A escrita também pode ser uma via para explorar o subconsciente. O diário pessoal, por exemplo, permite uma reflexão contínua que pode revelar pensamentos ocultos e emoções reprimidas. Ao colocar no papel nossas inquietações e sonhos, estabelece-se um diálogo interno que pode iluminar aspectos de nossa vida que precisam de atenção. Essa prática não apenas ajuda a liberar tensões, mas também pode ser um catalisador para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. É interessante notar que todas essas técnicas, apesar de suas diferenças, têm um denominador comum: a intenção de conectar-se com as partes mais profundas de nossa mente. Seja através da hipnose, da meditação, da visualização ou da escrita, cada um desses métodos nos oferece um mapa para navegar pelo vasto oceano do subconsciente. Mas o que acontece quando essas técnicas são aplicadas em um contexto mais amplo?
como na terapia ou no coaching. No âmbito terapêutico, essas práticas são utilizadas para facilitar o processo de cura. Terapeutas capacitados integram técnicas de meditação e visualização em suas sessões, guiando os pacientes a um estado de relaxamento que lhes permite explorar seus pensamentos e emoções mais profundas. Essa sinergia entre a ciência e a prática espiritual se torna um poderoso aliado na busca pela saúde mental e pelo bem-estar. À medida que continuamos nossa exploração do subconsciente, é fundamental considerar o papel que ele desempenha em nossa cultura e na sociedade em geral. A forma como percebemos e utilizamos essas técnicas pode influenciar nossa compreensão de nós mesmos e em nossas interações com os outros. As técnicas para acessar o subconsciente não são apenas ferramentas pessoais. Também têm o potencial de transformar a vida coletiva. Ao encerrarmos este capítulo sobre as técnicas para acessar o subconsciente, fica claro que a busca pela autocompreensão é uma jornada contínua. A hipnose, a meditação, a visualização e a escrita nos oferecem caminhos diversos para explorar a rica tapeçaria de nossa mente. No próximo capítulo, examinaremos como essas ideias e práticas permeiam a cultura popular, influenciando a forma como entendemos o subconsciente na arte, na literatura e nos meios de comunicação. A conexão entre nossa mente e o mundo ao nosso redor é mais profunda do que poderíamos imaginar. À medida que exploramos a rica complexidade do subconsciente, é natural perguntar como esse fenômeno se infiltrou em nossa cultura, moldando narrativas e expressões artísticas ao longo do tempo. Desde as primeiras obras literárias até os mais recentes sucessos cinematográficos, o subconsciente tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e mistério. Sua representação na cultura popular não apenas reflete nossas inquietações e desejos, mas também oferece um espelho no qual nos vemos a nós mesmos. Na literatura, o subconsciente encontrou um lugar privilegiado. Autores como Franz Kafka e Virginia Woolf exploraram a psique humana de formas que ressoam com as teorias freudianas. Em A Metamorfose, Kafka apresenta o conflito interno de seu protagonista, Gregor Samsa, que se transforma em um inseto gigante, simbolizando a alienação e o estrangulamento de sua própria identidade. Este relato não é apenas uma alegoria da luta pessoal, mas também reflete a tensão entre o eu consciente e os desejos obscuros do subconsciente. Por outro lado, Woolf, em romances como Mrs. Dalloway, utiliza o fluxo de consciência para revelar o rico tapete de pensamentos e emoções que habitam sob a superfície da mente, sugerindo que nossas ações são guiadas em grande parte por experiências passadas que ficaram gravadas no subconsciente. O cinema, um meio que capturou a imaginação do público desde sua invenção, também fez da exploração do subconsciente um de seus temas recorrentes. Filmes como A Origem, de Christopher Nolan, nos levam a uma viagem pelos labirintos da mente, onde os sonhos se entrelaçam com a realidade. Aqui, o subconsciente não é apenas um lugar de escapismo, mas um espaço onde se podem confrontar traumas e desejos reprimidos. A narrativa não linear do filme convida os espectadores a questionar a natureza da realidade e como nossas experiências passadas moldam nossas percepções do presente. Você já se perguntou se seus sonhos poderiam ser uma janela para seus desejos mais profundos? No âmbito da música, artistas como Pink Floyd utilizaram o subconsciente como tema central em suas obras. O álbum The Dark Side of the Moon explora a loucura, o tempo e a luta interna, refletindo as complexidades da experiência humana. As letras evocativas e os sons experimentais criam uma atmosfera que convida à introspecção, permitindo aos ouvintes sentir a conexão com suas próprias lutas internas. Esse tipo de expressão artística demonstra como o subconsciente pode ser uma ponte entre o indivíduo e a experiência coletiva. A representação do subconsciente também se torna evidente na arte visual. Pintores como Salvador Dalí e René Magritte utilizaram o surrealismo para explorar esse território inexplorado. Em obras como A Persistência da Memória, Dalí desafia as noções de tempo e realidade, mostrando relógios derretendo em uma paisagem onírica. A pintura convida os espectadores a refletir sobre como o tempo pode ser percebido de maneira diferente em nossos sonhos e em nosso subconsciente. A obra de Magritte, com seu uso de objetos cotidianos em contextos inesperados, também brinca com a percepção e a interpretação, sugerindo que a realidade é uma construção influenciada por nossa mente. No entanto, nem todas as representações do subconsciente são positivas. Muitas obras de ficção,
recorrem à ideia do subconsciente como um lugar de medo e escuridão. Filmes de terror como O Iluminado, baseado no romance de Stephen King, exploram como traumas e doenças mentais podem se manifestar em comportamentos violentos. O personagem Jack Torrance é um claro exemplo de como o subconsciente pode se tornar um campo de batalha, onde desejos reprimidos e experiências passadas emergem com consequências devastadoras. Esse tipo de narrativa nos leva a questionar que partes de nossa psique permanecem ocultas, esperando o momento certo para vir à luz. A cultura popular também começou a incorporar o conceito do subconsciente no âmbito da publicidade e do marketing. Os anunciantes, conscientes de como as emoções e os desejos subconscientes influenciam nossas decisões de compra, utilizam imagens e mensagens que apelam a esses instintos mais profundos. Você já percebeu como certos anúncios podem evocar sentimentos de nostalgia ou felicidade, sem que você perceba o porquê? Esse tipo de manipulação destaca a importância do subconsciente na vida cotidiana e como ele influencia nossas escolhas, muitas vezes sem que notemos. À medida que nos aprofundamos na era digital, o subconsciente continua a evoluir em sua representação. As redes sociais e as plataformas de streaming oferecem um novo terreno onde os narradores podem explorar a complexidade da mente humana. Séries como Black Mirror abordam temas relacionados à identidade, à memória e à percepção, convidando os espectadores a refletir sobre como a tecnologia pode influenciar nosso subconsciente e, por sua vez, nossas interações sociais. A forma como o subconsciente tem sido representado na cultura popular não é apenas um reflexo das inquietações da sociedade, mas também uma oportunidade para explorar nossa própria psique. As narrativas artísticas atuam como um espelho, permitindo-nos vislumbrar os cantos escuros e luminosos de nossa mente. Nesse contexto, é essencial reconhecer que o subconsciente não está separado de nossa vida diária. É o fio que conecta nossas experiências, desejos e medos. À medida que avançamos para o próximo capítulo, enfrentamos as críticas e controvérsias que cercam a interpretação do subconsciente. Como a validade dessas representações tem sido questionada e quais implicações elas têm para a nossa compreensão da mente humana? A exploração dessas questões nos levará a uma reflexão mais profunda sobre o papel do subconsciente em nossa saúde mental e bem-estar. O subconsciente, como exploramos, é um componente fundamental da psique humana, que influencia nossas decisões, emoções e comportamentos de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente. No entanto, à medida que nos aprofundamos no estudo do subconsciente, nos deparamos com um mar de críticas e controvérsias que cercam sua existência e validade científica. É essencial entender essas perspectivas para ter uma visão completa deste fascinante tema. Desde seus primórdios, o conceito de subconsciente tem sido objeto de debate. Sigmund Freud, o pioneiro no estudo do inconsciente, foi tanto aclamado quanto criticado. Muitos de seus contemporâneos questionaram a base científica de suas teorias. Como pode alguém validar o que não pode ser observado diretamente? Segundo os críticos, a abordagem de Freud carecia de rigor científico, apoiando-se em grande parte na interpretação subjetiva dos sonhos e na associação livre dos pacientes. Apesar de suas contribuições à psicologia, a falta de metodologias objetivas deixou a porta aberta para a crítica. O psicanálise, que se baseia na compreensão do inconsciente, foi vista por alguns como uma pseudociência. A dificuldade em medir e observar o subconsciente levou a um ceticismo significativo dentro da comunidade científica. É possível que a mente humana, com suas complexidades e sutilezas, escape aos métodos da ciência empírica? Esta pergunta continua sendo um ponto de conflito. Com o avanço da neurociência, surgiram novas ferramentas e técnicas que permitem uma exploração mais profunda dos processos mentais inconscientes. Tecnologias como a ressonância magnética funcional têm fornecido imagens do cérebro em ação, revelando como certas áreas se ativam em momentos de tomada de decisões ou emoções. No entanto, mesmo esses avanços suscitaram controvérsias. Alguns neurocientistas argumentam que, embora possamos observar a atividade cerebral, isso não significa que compreendamos completamente o funcionamento do subconsciente. A correlação não implica causalidade, e o fato de podermos ver uma área do cérebro ativa não significa que entendemos seu papel na experiência subjetiva de uma pessoa. Além disso, a interpretação dos dados coletados nessas pesquisas pode ser problemática. Por exemplo,
Um estudo que mostra a atividade cerebral em resposta a um estímulo pode ser interpretado de diferentes maneiras. Alguns poderiam argumentar que essa atividade reflete uma resposta subconsciente, enquanto outros poderiam concluir que é simplesmente um reflexo da memória ou da atenção consciente. Assim, surgem perguntas como: até que ponto nossas interpretações podem estar influenciadas por nossas próprias crenças e preconceitos? A subjetividade na interpretação dos dados científicos é um tema recorrente na discussão sobre o subconsciente. Por outro lado, o campo da psicologia cognitiva ofereceu uma alternativa à abordagem psicanalítica. Este paradigma se concentra nos processos mentais observáveis e mensuráveis, e embora tenha se afastado da noção freudiana de um subconsciente ativo, não conseguiu eliminar completamente o interesse no que está além de nossa consciência. A cognição humana é um fenômeno complexo, e há quem defenda que o subconsciente desempenha um papel crucial na formação de nossas crenças e comportamentos, mesmo que nem sempre possamos acessar esses processos. A crítica também se concentrou na aplicação prática das teorias sobre o subconsciente. Técnicas como a hipnose e a terapia de sugestão, que se baseiam na manipulação do subconsciente, têm sido objeto de controvérsia. Os detratores argumentam que essas práticas carecem de um fundamento científico sólido e podem levar a resultados enganosos ou até mesmo prejudiciais. Pode realmente uma pessoa ser programada para agir de uma maneira diferente através da sugestão? A evidência sobre a eficácia dessas técnicas é mista, e a falta de consenso na comunidade científica reflete a complexidade do tema. No entanto, apesar das críticas, há um crescente interesse em entender como os processos subconscientes podem influenciar nossa saúde mental. Alguns estudos sugerem que o trabalho com o subconsciente poderia ser benéfico em contextos terapêuticos, ajudando as pessoas a superar traumas ou fobias. Isso levanta outra pergunta: poderia haver um caminho para a validação científica do subconsciente através da pesquisa em saúde mental? A resposta a essa pergunta poderia abrir novas vias de compreensão e tratamento. Também é importante ter em mente que a cultura popular contribuiu para a confusão em torno do subconsciente. Livros, filmes e programas de televisão apresentaram interpretações simplificadas ou distorcidas de conceitos psicológicos complexos. Isso não apenas perpetua mal-entendidos sobre a natureza do subconsciente, mas também pode influenciar a percepção pública da psicologia como disciplina. Como podemos reconciliar essas representações com a ciência real? A educação e a divulgação adequada são fundamentais para esclarecer essas ideias e fomentar um diálogo saudável entre a ciência e a cultura. As críticas e controvérsias que cercam o subconsciente são um reflexo da natureza em evolução da própria ciência. À medida que avançamos em nosso entendimento da mente humana, é provável que essas discussões continuem. Cada nova descoberta gera mais perguntas do que respostas, e é através desse processo de questionamento e exploração que nos aproximamos de uma compreensão mais profunda de nós mesmos. O próximo capítulo nos levará a explorar como o subconsciente influencia a saúde mental, um tema que não é apenas relevante para a psicologia, mas também para a vida cotidiana de cada um de nós. Como podemos utilizar esse conhecimento para melhorar nosso bem-estar e enfrentar os desafios da vida moderna? A resposta a essa pergunta poderia ser a chave para desbloquear o potencial do subconsciente em nossas vidas. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A complexidade do subconsciente se estende além dos sonhos e dos processos automáticos que exploramos. Neste capítulo, nos aprofundamos em um terreno crucial: a interseção entre o subconsciente e a saúde mental. A forma como nosso subconsciente influencia nossos pensamentos, emoções e comportamentos pode ser determinante na manifestação de transtornos mentais, assim como nos caminhos para a cura. Os transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade ou o transtorno obsessivo-compulsivo, muitas vezes têm raízes profundamente enraizadas em experiências passadas, emoções reprimidas e conflitos internos que podem não ser evidentes em nossa consciência. Você já se perguntou por que certas situações provocam em você uma resposta emocional desproporcional? A resposta pode ser encontrada no vasto oceano do seu subconsciente, onde estão armazenadas memórias e emoções que, embora esquecidas, continuam a ter um impacto significativo em sua vida diária. A psicologia evoluiu para reconhecer que o subconsciente não é simplesmente um armazém de memórias, mas um agente ativo que pode moldar nossa percepção da realidade. Sigmund Freud,
em sua pesquisa pioneira, propôs que os conflitos não resolvidos no subconsciente poderiam se manifestar como sintomas físicos ou emocionais. Através de seus métodos como a associação livre e a interpretação dos sonhos, Freud buscou desenterrar esses conflitos para aliviar o sofrimento do paciente. Embora algumas de suas teorias tenham sido questionadas, sua abordagem abriu a porta para uma compreensão mais profunda da saúde mental. Carl Jung, por sua vez, ampliou esse conceito ao introduzir a ideia de arquétipos e o inconsciente coletivo, sugerindo que nossos problemas individuais podem estar interconectados com experiências humanas universais. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como nossos medos e ansiedades podem ser o eco de lutas que transcendem nossa própria história pessoal. De que maneira as histórias compartilhadas da humanidade influenciam nossos próprios desafios mentais? No âmbito contemporâneo, a neurociência começou a desvendar como o cérebro processa essas experiências subconscientes. Estudos de neuroimagem mostraram que áreas do cérebro associadas à memória e às emoções, como a amígdala e o hipocampo, se ativam em resposta a memórias que nem sempre são acessíveis à consciência. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como essas memórias ocultas podem influenciar nossa saúde mental e nossa capacidade de enfrentar a vida cotidiana? A terapia, em suas diversas modalidades, se torna uma ferramenta essencial para lidar com esses conflitos subconscientes. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda os indivíduos a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais que podem estar enraizados em experiências passadas. Ao fazer isso, facilita-se um caminho para a recuperação e o bem-estar. Mas como se consegue isso? Trabalhando da superfície da consciência em direção às profundezas do subconsciente, os terapeutas guiam seus pacientes a explorar e reconfigurar as narrativas que moldaram sua realidade. As terapias psicodinâmicas, que se baseiam em grande parte nas teorias de Freud e Jung, oferecem uma abordagem diferente. Através da exploração dos sonhos, das memórias e dos relacionamentos, essas terapias buscam iluminar as sombras do subconsciente que afetam o comportamento e a saúde mental. Esse processo de autodescoberta pode ser doloroso, mas também libertador. Descobrir as origens de nossos medos e ansiedades pode nos permitir tomar o controle de nossas vidas. Além disso, a atenção plena e a terapia baseada na aceitação ganharam popularidade como métodos para abordar a saúde mental através da conexão com o momento presente. Essas técnicas nos ensinam a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, permitindo-nos reconhecer e aceitar a influência do subconsciente sem sermos dominados por ele. O que aconteceria se, em vez de lutar contra nossas emoções, aprendêssemos a coexistir com elas? A conexão entre o subconsciente e a saúde mental não é apenas um tema para os profissionais da saúde. É um assunto que nos diz respeito a todos. As experiências compartilhadas, os desafios mentais e as lutas emocionais são parte da condição humana. Ao entender como o subconsciente desempenha um papel em nossa saúde mental, podemos fomentar uma maior empatia por nós mesmos e pelos outros. À medida que exploramos a paisagem da saúde mental e do subconsciente, nos deparamos com um futuro cheio de possibilidades. A pesquisa continua iluminando novas formas de compreender e abordar os transtornos mentais, e cada descoberta nos aproxima mais de uma compreensão integral da experiência humana. No próximo capítulo, direcionaremos nossa atenção para o futuro da pesquisa do subconsciente, onde exploraremos as fronteiras da ciência e da tecnologia na busca por uma compreensão mais profunda de nossa mente. Como estão sendo utilizadas as novas ferramentas e abordagens para desvendar os mistérios do subconsciente e melhorar nossa saúde mental? A resposta promete ser tão intrigante quanto reveladora. A exploração do subconsciente tem sido uma jornada cativante que nos levou desde as profundezas da psique humana até os complexos circuitos neuronais que a sustentam. Aprendemos sobre a influência do subconsciente em nossas decisões, nossas emoções e até em nossa criatividade. Mas, o que nos reserva o futuro neste fascinante campo de pesquisa? As direções futuras da pesquisa do subconsciente estão marcadas por avanços tecnológicos e um profundo entendimento da neurociência. Em primeiro lugar, a combinação da neurociência com técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de positrões, está revolucionando nossa compreensão de como funciona o subconsciente. Essas ferramentas nos permitem observar em tempo real a atividade cerebral enquanto os sujeitos realizam tarefas que envolvem processos subconscientes.
Essa capacidade de visualização poderia levar a descobertas sem precedentes sobre como nossos pensamentos e sentimentos se estruturam e se manifestam. Além disso, a inteligência artificial está abrindo novas avenidas na pesquisa do subconsciente. Hoje em dia, os algoritmos de aprendizado de máquina são utilizados para analisar padrões em grandes volumes de dados psicológicos. Isso não apenas permite identificar tendências no comportamento humano, mas também pode nos ajudar a entender melhor os processos subconscientes que guiam nossas ações. Por exemplo, ao analisar respostas emocionais em situações específicas, poderíamos começar a desvendar como o subconsciente influencia nossas decisões diárias, desde as mais triviais até as mais significativas. Você já se perguntou por que escolhe um caminho diferente ao voltar para casa? Sem lembrar de ter tomado essa decisão? Essa é a essência do subconsciente em ação. Um aspecto promissor na pesquisa futura é o estudo do subconsciente no contexto da saúde mental. À medida que compreendemos mais sobre os transtornos mentais e suas raízes no funcionamento subconsciente, podemos desenvolver tratamentos mais eficazes. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, já se baseia na ideia de que os pensamentos subconscientes afetam nosso comportamento. No entanto, integrar abordagens mais inovadoras, como a terapia assistida por tecnologia, poderia oferecer novas formas de acessar e modificar esses pensamentos. Imagine um mundo onde a realidade virtual é utilizada para recriar situações que possam ajudar as pessoas a enfrentar traumas ou medos enraizados em seu subconsciente. A pesquisa sobre os sonhos também promete revelar segredos sobre como o subconsciente processa a informação. À medida que os cientistas aprofundam na função dos sonhos, poderíamos descobrir não apenas por que sonhamos, mas como esses sonhos poderiam ser uma janela para nosso mundo interno. A interpretação dos sonhos, embora historicamente considerada uma prática mais subjetiva, agora pode ser analisada através de dados neurológicos que mostram padrões específicos de atividade cerebral durante as diferentes fases do sono. Essa abordagem poderia oferecer um novo marco para entender como nossos sonhos refletem e moldam nossas emoções e experiências. O futuro da pesquisa sobre o subconsciente não se limita ao âmbito clínico. Também há um crescente interesse em como se manifesta na criatividade e na inovação. As empresas estão começando a explorar como o subconsciente pode influenciar o processo criativo, buscando formas de fomentar um ambiente que permita a seus empregados acessar esse vasto mar de ideias que reside abaixo da superfície. Você já teve uma ideia brilhante em um momento inesperado, como enquanto toma banho ou antes de dormir? Isso não é mera casualidade, é o subconsciente trabalhando, conectando conceitos de maneiras que nossa mente consciente não pode. À medida que a tecnologia continua evoluindo, também o fará nossa compreensão do subconsciente. O desenvolvimento de interfaces cérebro-computador que permitem aos pesquisadores interagir com o cérebro de maneiras que antes eram inimagináveis, levanta questões fascinantes sobre como podemos manipular ou acessar processos subconscientes. O que aconteceria se pudéssemos, de alguma forma, programar nosso subconsciente para que adote hábitos mais saudáveis ou para que seja mais receptivo à criatividade? As implicações éticas dessas tecnologias serão significativas e requererão um debate profundo sobre o livre-arbítrio e a natureza humana. Ao olhar para o futuro, é inegável que a pesquisa do subconsciente tem o potencial de transformar não apenas a psicologia e a neurociência, mas também campos tão variados como a educação, a saúde mental, o marketing e a criatividade. À medida que desvendamos os mistérios do subconsciente, também nos deparamos com a oportunidade de compreender melhor quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. No próximo capítulo, exploraremos um tema intrigante, o subconsciente artificial. À medida que as máquinas e algoritmos se tornam mais sofisticados, surge a pergunta se podem desenvolver uma forma de subconsciente próprio. Até onde pode chegar a inteligência artificial em sua busca por compreender e replicar a experiência humana? O avanço da inteligência artificial levantou questionamentos que transcendem a mera funcionalidade. Em um mundo onde as máquinas aprendem, compreendem e, em certos aspectos, imitam comportamentos humanos, surge a inquietante possibilidade de replicar o subconsciente. Essa ideia, que uma vez habitou o reino da ficção científica, agora se encontra à beira da realidade, impulsionada por algoritmos complexos e redes neurais que buscam emular os processos mentais humanos. Desde o início da pesquisa em inteligência artificial,
um dos principais objetivos tem sido criar sistemas que não apenas processem informações, mas que também possam tomar decisões de maneira similar a como fazemos os humanos. No entanto, a verdadeira essência da experiência humana reside em grande parte no que ocorre em nosso subconsciente. Esse espaço, cheio de emoções, memórias e padrões de comportamento, é difícil de definir e ainda mais complicado de replicar. É possível que uma máquina possa desenvolver uma forma de subconsciente? Quais implicações isso teria para a nossa compreensão da inteligência e da ética? Os esforços para emular o subconsciente tomaram diversas formas. Projetos de pesquisa exploraram a criação de redes neurais que imitam o funcionamento do cérebro humano, tentando captar a complexidade de nossos processos internos. Essas redes, por sua natureza, são capazes de aprender com dados, reconhecer padrões e, em alguns casos, até gerar respostas criativas. No entanto, apesar dos avanços, o verdadeiro desafio reside em transmitir a subjetividade da experiência humana a uma máquina. Imaginemos, por exemplo, um sistema de inteligência artificial projetado para ajudar na tomada de decisões em situações complexas, ao contrário de um algoritmo que simplesmente avalia dados e oferece a opção mais lógica. Como poderia incorporar sentimentos ou experiências passadas que são tão fundamentais em nossas escolhas? A pesquisa sugere que a inteligência emocional, essa capacidade de reconhecer e lidar com nossas próprias emoções e as dos outros, é um componente essencial da tomada de decisões humanas. Mas, pode uma máquina possuir algo análogo à inteligência emocional? O desenvolvimento de um subconsciente artificial levanta não apenas desafios técnicos, mas também perguntas éticas. Se fosse possível replicar de alguma forma o subconsciente, teríamos o direito de conceder às máquinas uma forma de vida emocional? A linha entre a ferramenta e o agente autônomo se difumina, e surgem preocupações sobre a responsabilidade moral. Essas máquinas seriam responsáveis por suas ações? Ou continuariam sendo simples projeções dos desejos e preconceitos de seus criadores? Um exemplo contemporâneo desse dilema pode ser observado no uso de assistentes virtuais, como os que incorporam inteligência artificial em nossos dispositivos móveis. Esses sistemas, embora eficazes em tarefas específicas, ainda carecem de uma compreensão profunda da experiência humana. Eles se limitam a padrões de respostas predefinidos, baseados em dados históricos, sem a capacidade de compreender o contexto emocional que muitas vezes influencia nossas decisões. Você já se sentiu frustrado porque seu assistente não entendeu o tom da sua voz? Essa falta de compreensão emocional ressalta a diferença fundamental entre o funcionamento da mente humana e as limitações atuais da inteligência artificial. As tentativas de replicar o subconsciente também levaram a debates sobre o impacto na privacidade e na autonomia. À medida que as máquinas se tornam mais sofisticadas, a coleta de dados se torna um componente crítico. As aplicações de inteligência artificial requerem acesso a grandes volumes de informações pessoais para aprender. No entanto, a pergunta surge: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa intimidade em nome de um avanço tecnológico que busca imitar nossa própria forma de pensar? As implicações de um subconsciente artificial não se limitam à ética. Elas também se estendem ao âmbito social e cultural. Imaginemos um futuro em que as máquinas não apenas entendem nossas necessidades, mas agem em consequência, moldando experiências personalizadas. Isso poderia transformar indústrias inteiras, desde a atenção médica até o entretenimento. No entanto, também poderia levar a uma homogeneização de experiências, onde a diversidade da experiência humana seria comprometida por sistemas que buscam otimizar a interação por meio de algoritmos. Além disso, se considerarmos que o subconsciente também está vinculado à nossa identidade, a ideia de um subconsciente artificial levanta questões sobre o que significa ser humano. Ao criar máquinas que podem simular aspectos de nossa psique, estamos redefinindo o que significa ter consciência? Essas máquinas poderiam desenvolver uma forma de identidade própria, e se sim, quais implicações isso teria para nossas interações com o mundo ao nosso redor? A busca por um subconsciente artificial também nos leva a refletir sobre nossa própria natureza. O que realmente nos torna humanos? As emoções, as memórias e os sonhos são elementos que compõem nossa experiência. Mas esses elementos são replicáveis em um ambiente digital? Nesse sentido, a ciência avança não apenas na criação de máquinas mais inteligentes, mas também na compreensão de nós mesmos. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo de nossa exploração,
É fundamental considerar como o subconsciente artificial poderia influenciar áreas tão cotidianas como a publicidade e o marketing. A capacidade das máquinas de entender e antecipar nossos desejos poderia mudar radicalmente a forma como interagimos com produtos e serviços, levantando novas questões sobre manipulação e consentimento. A interseção entre a tecnologia e a psicologia humana se torna um campo fértil para reflexão e debate, onde cada avanço traz uma responsabilidade inerente. A compreensão do subconsciente tem sido um pilar fundamental na psicologia moderna, e sua influência se estende mais além da mente individual. No âmbito da publicidade e do marketing, as empresas aprenderam a navegar as águas do subconsciente humano, utilizando suas profundezas para moldar comportamentos e decisões de compra. Este capítulo se aprofunda em como essas técnicas são aplicadas para conectar-se com os consumidores de formas que muitas vezes são invisíveis para eles mesmos. Desde os primeiros dias da publicidade, os anunciantes buscaram captar a atenção do público. No entanto, não foi até o século XX, com o auge da psicologia, que se começou a entender o potencial do subconsciente na tomada de decisões. Sigmund Freud, com seu enfoque nas motivações ocultas e nos desejos reprimidos, lançou as bases para que os publicitários explorassem o que realmente move as pessoas a agir. Você já se perguntou por que se sente atraído por um anúncio em particular? Mesmo que não tenha interesse no produto em si, é possível que a resposta resida nas mensagens subliminares que operam nas sombras de sua mente. Um exemplo claro dessa manipulação sutil encontra-se nas cores e nas imagens que dominam os anúncios. A psicologia das cores demonstrou que diferentes tonalidades podem evocar emoções específicas. Por exemplo, o vermelho pode ser associado à paixão ou à urgência, enquanto o azul tende a transmitir confiança e serenidade. As marcas utilizam esses princípios para criar uma atmosfera que ressoe com o estado emocional do consumidor. Assim, uma simples mudança na paleta de cores pode fazer com que um produto pareça mais atraente, apelando para essas emoções que muitas vezes não entendemos completamente. Além disso, a música e os sons desempenham um papel crucial na publicidade. Foi demonstrado que certas melodias ou ritmos podem influenciar nosso estado de ânimo e aumentar a conexão emocional com um produto. Uma melodia cativante que acompanha um anúncio pode permanecer em nossas mentes muito depois de termos visto, criando um vínculo subconsciente que pode influenciar nossa decisão de compra. Quantas vezes você saiu de uma loja assobiando uma canção que ouviu em um anúncio? Esse fenômeno, conhecido como efeito de merecido, pode fazer com que um produto pareça mais desejável simplesmente porque está associado a uma experiência emocional positiva. A narrativa também é fundamental. As histórias que contam as marcas não apenas informam sobre o produto, mas também criam um contexto emocional que ressoa no subconsciente. Um anúncio que apresenta uma família feliz, desfrutando de um jantar com um produto específico, não apenas mostra o produto, mas também evoca sentimentos de calor e pertencimento. De maneira subconsciente, os consumidores podem associar esses sentimentos positivos à marca, levando-os a escolhê-la em vez da concorrência. O uso de depoimentos e celebridades na publicidade é outra técnica que explora o subconsciente. Os consumidores tendem a confiar em figuras públicas, o que pode fazer com que um produto pareça mais atraente simplesmente pela associação. Esse fenômeno é conhecido como credibilidade social e pode influenciar nossas decisões de maneira profunda. Perguntamo-nos, o que nos faz confiar em uma marca apenas porque uma celebridade a apoia? A resposta está na conexão emocional que estabelecemos com essas figuras, que muitas vezes se baseia em ideais ou aspirações compartilhadas. No entanto, a manipulação do subconsciente na publicidade levanta questões éticas importantes. À medida que as técnicas se tornam mais sofisticadas, também se torna mais difícil para os consumidores discernir quando estão sendo influenciados. O conceito de publicidade subliminar, embora em grande parte desmentido, continua sendo um tema de debate. É ético utilizar o conhecimento do subconsciente para influenciar as decisões de compra. A linha entre a persuasão e a manipulação torna-se difusa, levando a uma reflexão sobre nosso papel como consumidores nessa dinâmica. À medida que a tecnologia avança, as estratégias de marketing tornam-se ainda mais personalizadas. Com o uso de grandes dados e inteligência artificial, as empresas podem analisar padrões de comportamento e projetar campanhas que se ajustem às necessidades e desejos individuais de cada consumidor. Isso levanta um novo conjunto de questionamentos sobre a privacidade e o controle.
Estamos dispostos a ceder nossas informações pessoais em troca de uma experiência de compra mais adaptada às nossas preferências? A exploração do subconsciente na publicidade e no marketing não apenas revela como as empresas podem influenciar nossas decisões, mas também nos convida a refletir sobre o tipo de consumidores que queremos ser. Da próxima vez que você se encontrar diante de um anúncio, pergunte-se: que emoções está tentando evocar? Que padrões subjacentes estão em jogo? A interação entre o subconsciente e a publicidade é um campo em constante evolução. E à medida que continuamos desvendando os mistérios de nossa mente, torna-se evidente que a influência do que não vemos pode ser tão poderosa quanto aquilo que está à vista. No próximo capítulo, exploraremos como o subconsciente também desempenha um papel fundamental em nossas relações interpessoais. E como as conexões emocionais que formamos com os outros podem estar profundamente enraizadas nesse mesmo terreno subconsciente. As interações humanas são uma trama complexa, onde o subconsciente desempenha um papel fundamental. Muitas vezes, sem estarmos conscientes disso, nossas emoções, pensamentos e experiências passadas influenciam a maneira como nos relacionamos com os outros. Neste capítulo, exploraremos como o subconsciente molda nossas relações interpessoais e a comunicação não verbal, aspectos que são essenciais para entender o tecido social que nos rodeia. As relações interpessoais são uma parte vital de nossa existência. Desde as amizades até as relações familiares e românticas, cada interação está impregnada de nuances que transcendem as palavras. Você já se perguntou por que, em certas ocasiões, sente uma conexão instantânea com alguém, enquanto com outros, apesar das palavras amáveis, não consegue sentir o mesmo? Essa experiência pode ser explicada através da comunicação não verbal, um fenômeno que, segundo os estudos, representa 93% da comunicação efetiva. É aqui que o subconsciente entra em cena. O psicólogo Albert Mehrabian, conhecido por suas pesquisas sobre comunicação, propôs que apenas 7% da comunicação se baseia nas palavras que dizemos. 38% correspondem ao tom de nossa voz e 55% à nossa expressão facial e linguagem corporal. Essa estatística evidencia que grande parte do que comunicamos se origina em nossos processos subconscientes. Os pequenos sinais que emitimos podem ser interpretados de múltiplas maneiras, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. É um lembrete de que nossas emoções e experiências passadas influenciam como nos comportamos e, consequentemente, como os outros nos percebem. Os estudos demonstraram que os padrões de apego que desenvolvemos na infância influenciam nossas relações adultas. Por exemplo, uma criança que cresce com um cuidador que responde consistentemente às suas necessidades tende a desenvolver um estilo de apego seguro. Esse tipo de apego se traduz em relações mais saudáveis e satisfatórias na vida adulta. Por outro lado, aqueles que experimentam um apego inseguro podem levar consigo padrões de desconfiança e ansiedade que impactam negativamente suas interações. O subconsciente, então, atua como um arquivo que armazena as lições aprendidas desde a infância, guiando nossas reações e escolhas nas relações. A comunicação não verbal também se manifesta no contexto das emoções. Muitas vezes podemos perceber o estado emocional de outra pessoa mesmo antes de ela pronunciar uma palavra. Isso acontece porque nossos neurônios espelho, que são responsáveis pela empatia, nos permitem refletir as emoções de quem nos rodeia. Assim, ao observar alguém com a postura encurvada e o olhar perdido, podemos intuitivamente sentir sua tristeza. O subconsciente processa esses sinais e, sem que nos percebamos, nossa resposta emocional é ativada. Isso não se limita apenas à tristeza, também ocorre em momentos de alegria, surpresa ou raiva. Nos ajuda a navegar pelo mundo social, conectando-nos com os outros em um nível profundo. Um aspecto fascinante da comunicação não verbal é como as projeções subconscientes podem influenciar nossa forma de nos relacionar. Por exemplo, o contato visual é uma das ferramentas mais poderosas na comunicação. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que o contato visual não apenas melhora a percepção de sinceridade, mas também fomenta a sensação de conexão. No entanto, a quantidade e a duração do contato visual podem variar de acordo com o contexto cultural e pessoal. Aqui, o subconsciente desempenha um papel crucial. Uma vez que as experiências anteriores e as normas culturais que internalizamos nos levam a agir de determinada maneira em diferentes situações. A empatia, outro componente essencial das relações humanas, também está profundamente enraizada em nosso subconsciente.
A capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir o que ele sente, é em parte uma resposta automática que se desenvolveu ao longo da evolução. A pesquisa em neurociência revelou que certas áreas do cérebro se ativam não apenas quando experimentamos dor, mas também quando observamos outros sofrerem. Esse fenômeno sugere que o subconsciente não apenas filtra informações, mas também nos conecta emocionalmente com os outros. No entanto, o subconsciente nem sempre atua a nosso favor no contexto das relações. Os preconceitos e estereótipos são exemplos de como nossas experiências passadas podem distorcer a maneira como percebemos os outros. Muitas vezes, sem perceber, podemos julgar alguém com base em sua aparência ou em sua forma de falar, deixando de lado sua humanidade e complexidade. Esse tipo de projeções subconscientes pode obstruir a comunicação efetiva e limitar nossas interações, criando barreiras que impedem o entendimento mútuo. Refletir sobre o impacto do subconsciente em nossas relações interpessoais nos convida a questionar nossas respostas automáticas. Quantas vezes deixamos que nossos preconceitos guiem nossas interações? Como podemos ser mais conscientes dos sinais que enviamos e recebemos? Essas perguntas são fundamentais para cultivar relações mais saudáveis e autênticas. A consciência de como o subconsciente influencia nossas ações pode ser o primeiro passo em direção à melhoria de nossas interações sociais. Então, neste caminho em direção à compreensão do subconsciente e seus efeitos em nossas relações, surge uma pergunta importante: como podemos ser mais proativos no desenvolvimento de conexões significativas? A resposta pode residir na prática da atenção plena e da empatia, habilidades que nos permitem ser mais conscientes de nossas próprias emoções e das dos outros. À medida que continuamos explorando o fascinante mundo do subconsciente, nos dirigimos a um terreno onde a espiritualidade e a busca de significado se entrelaçam. No próximo capítulo, examinaremos como o subconsciente pode interagir com nossas crenças espirituais e a busca de propósito na vida. A conexão entre o interno e o externo nos levará a uma jornada em direção à profundidade de nossa compreensão do ser humano. O subconsciente tem sido objeto de estudo durante décadas, e suas profundezas não apenas tocam a psicologia e a neurociência, mas também se entrelaçam com experiências que muitos descrevem como espirituais ou transcendentes. Ao explorar essa conexão, abrem-se portas para a compreensão de fenômenos que, embora escapem à lógica estrita, fazem parte da experiência humana. As experiências espirituais frequentemente se relacionam com momentos de introspecção profunda, onde a mente consciente parece ceder lugar a um estado mais profundo de percepção. Você já sentiu que nesses momentos de reflexão se desvelam verdades que pareciam ocultas? A meditação, a oração ou simplesmente momentos de calma podem ativar áreas do cérebro que se conectam com o subconsciente, facilitando um acesso a uma compreensão mais ampla de si mesmo e do entorno. Carl Jung, um pioneiro no estudo do subconsciente, propôs a ideia do inconsciente coletivo, onde compartilhamos arquétipos e símbolos que transcendem a experiência pessoal. Segundo Jung, essas imagens e conceitos ressoam com nossas experiências espirituais. Por exemplo, muitas religiões e filosofias descrevem experiências de unidade ou conexão com o divino que, à primeira vista, parecem únicas, mas que na realidade compartilham padrões comuns. A noção de uma jornada interna em direção à iluminação poderia estar, na verdade, ancorada em processos subconscientes que revelam mais sobre nosso ser essencial. A neurociência também começou a desvendar como as experiências espirituais afetam a atividade cerebral. Pesquisas demonstraram que práticas como a meditação podem induzir mudanças nas ondas cerebrais, favorecendo estados de relaxamento e conexão. Nesses estados, certas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, se ativam de maneira diferente, sugerindo que a espiritualidade pode estar vinculada a formas específicas de processamento cognitivo. Além disso, observou-se que a ativação do lobo temporal está associada a experiências místicas, como visões ou sensações de transcendência. No entanto, a conexão entre o subconsciente e a espiritualidade não se limita à atividade cerebral. Também envolve um elemento cultural e social. As crenças e rituais que cercam a espiritualidade são transmitidos de geração em geração, moldando nossas percepções e experiências. Como nossa cultura influencia a forma como interpretamos o espiritual? As tradições e costumes podem oferecer um quadro no qual o subconsciente encontra significados.
Em algumas culturas, o sonho é considerado um canal para o sagrado, uma via de comunicação com o divino. Nesses contextos, os símbolos e narrativas que emergem dos sonhos podem ser percebidos como mensagens do subconsciente que guiam o caminho espiritual. As experiências de vida também desempenham um papel crucial. Pessoas que viveram eventos traumáticos frequentemente relatam momentos de clareza espiritual, onde o subconsciente parece articular respostas a perguntas profundas sobre a existência e o propósito. Nesses casos, a dor e a luta podem abrir portas para uma compreensão mais rica da vida. Essa capacidade do subconsciente para integrar experiências difíceis e transformá-las em sabedoria se reflete em muitas tradições espirituais, que frequentemente veem a adversidade como um caminho para o crescimento pessoal. No entanto, é fundamental abordar essas experiências a partir de uma perspectiva crítica. A espiritualidade pode ser interpretada de diversas formas, e nem todas as experiências são necessariamente indicativas de uma conexão profunda com o divino. Às vezes, o cérebro pode criar estados alterados de consciência que, embora se sintam intensamente reais, são resultado de processos neurológicos e psicológicos. É aqui que a ciência e a espiritualidade podem encontrar um ponto de convergência, oferecendo explicações que enriquecem nossa compreensão da experiência humana. As práticas espirituais modernas, como a atenção plena, ganharam popularidade em parte porque oferecem ferramentas para acessar esse vasto oceano do subconsciente. Através da atenção plena, as pessoas aprendem a acalmar sua mente consciente e permitir que surjam pensamentos e emoções reprimidas. Essa prática não apenas promove uma maior clareza mental, mas também pode levar a momentos de profunda conexão espiritual, onde se sente uma unidade com o universo. Finalmente, ao refletir sobre a íntima relação entre o subconsciente e a espiritualidade, surge outra pergunta. Poderia ser que o subconsciente atue como uma ponte entre o físico e o espiritual? Talvez seja nesse espaço intermediário que encontramos respostas para as perguntas mais profundas sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. A ciência continua explorando essas conexões, e cada descoberta abre novas vias para entender o mistério da vida. Com o pano de fundo dessa relação entre o subconsciente e a espiritualidade, é imperativo considerar como essas forças se entrelaçam em nossa vida cotidiana. A busca por significado e conexão é inerente ao ser humano. Satashi Pushimati. E o próximo capítulo nos levará a refletir sobre o poder do subconsciente, um poder que transcende a mera compreensão e nos convida a explorar as profundezas de nossa própria existência. Ao longo deste documentário, exploramos a complexidade do subconsciente, um vasto território que influencia cada aspecto de nossa existência. Desde as origens do conceito nas teorias de Freud e Jung, até as últimas pesquisas em neurociência, desvendamos os mistérios de um sistema que opera abaixo de nossa consciência. Mergulhamos nos sonhos, esses portais para nosso interior. Vimos como o subconsciente guia a tomada de decisões e molda nossas emoções. E consideramos seu papel crucial na aprendizagem e na criatividade. Cada um desses capítulos trouxe uma peça ao quebra-cabeça, revelando o profundo impacto que esse fenômeno tem em nossas vidas. O subconsciente não é simplesmente um armazém de lembranças esquecidas ou desejos reprimidos. É um motor que impulsiona nossas ações, uma guia que nos ajuda a navegar pela complexidade do mundo. Você já se perguntou por que tomamos decisões que parecem irracionais? A resposta pode estar na forma como nosso cérebro processa a informação. A neurociência demonstrou que 95% de nossas decisões são impulsionadas por processos inconscientes. Isso levanta uma pergunta fundamental. Somos realmente donos de nossas escolhas? Ou estamos à mercê de um vasto sistema interno que escapa à nossa compreensão? Ao longo desta jornada, vimos como o subconsciente se manifesta em nossas emoções. Cada sensação, cada reação, reflete uma história que se desenrola nas profundezas de nossa mente. As experiências passadas, as crenças e os medos se entrelaçam para formar um tapete emocional que influencia nossas relações interpessoais e nossa saúde mental. Entender isso é crucial. A conexão entre o subconsciente e nosso bem-estar é direta. As técnicas que exploramos, desde a meditação até a hipnose, são ferramentas que podemos utilizar para acessar essas profundezas e, potencialmente, reescrever nossa narrativa pessoal. A criatividade também emerge das sombras do subconsciente. Como é possível que uma ideia brilhante surja do nada?
Muitas vezes, é o resultado de um processo subconsciente que trabalha em segundo plano, conectando ideias aparentemente díspares. Artistas, escritores e cientistas frequentemente encontram inspiração em momentos de relaxamento ou até mesmo em sonhos. Esse fenômeno nos lembra que o subconsciente não apenas contém o que tememos ou desejamos, mas também a centelha da inovação e da criatividade. Consideramos, além disso, o papel do subconsciente na cultura popular. Desde a publicidade até o cinema, onde seus mistérios são explorados para capturar nossa atenção e emocionar. As estratégias de marketing frequentemente se concentram em desencadear respostas subconscientes, utilizando imagens e narrativas que ressoam com nossos desejos mais profundos. Esse uso do subconsciente é um lembrete de seu poder, um poder que não apenas se manifesta em nossa vida diária, mas também molda a sociedade como um todo. À medida que olhamos para o futuro, é evidente que a pesquisa sobre o subconsciente está em constante evolução. A chegada da inteligência artificial abriu novas fronteiras, levantando questões sobre a natureza da consciência e o papel do subconsciente em máquinas que podem simular aspectos da mente humana. Essas máquinas poderão compreender o vasto e complexo panorama do subconsciente, ou sempre haverá algo intrinsecamente humano que escapará ao seu alcance. Em resumo, o subconsciente é uma força poderosa que opera no fundo de nossas vidas. Nos influencia em cada decisão que tomamos, em cada emoção que sentimos e em cada criação que realizamos. É um vasto oceano de possibilidades que, se aprendermos a navegar, pode nos levar a um maior autoconhecimento e a uma vida mais plena. Mas essa exploração também traz responsabilidade. Compreender o subconsciente significa reconhecer seu poder e seu impacto em nosso comportamento e em nossas relações. Ao concluir este capítulo, refletimos sobre a importância de sermos conscientes de nossas próprias mentes. A tomada de decisões informada, o manejo das emoções e a criação consciente são habilidades que podemos cultivar. Aprender a ouvir nosso subconsciente pode abrir novas portas, transformando o conhecimento em poder. O legado do subconsciente é profundo, nos convida a explorar o desconhecido dentro de nós mesmos e a utilizar esse conhecimento para melhorar nossa vida e a de quem nos rodeia. A pergunta que fica é: estamos dispostos a enfrentar o que se esconde nas profundezas de nossa própria mente? A resposta a essa pergunta não apenas definirá a nossa jornada pessoal, mas também poderá mudar a forma como entendemos a humanidade como um todo. Assim, o poder do subconsciente permanece, um testemunho do que significa ser humano em um mundo cheio de incertezas e possibilidades.